Aleluia. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É com muita alegria que tomo mais essa tribuna para ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. Agradecendo a Ele porque Ele tem confiado em nós esse ministério. Dado a nós palavras e um ministério abençoado dele. Ao pastor Mamed, que a gente fez uma amizade, tem confiado também nesse ministério, né? E eu fiquei muito feliz em ver o Elias aqui há muitos anos, nós não nos vimos, né? Vai ser muita demora. Quero convidar a você se colocar de pé. E antes de abrir a palavra de Deus, eu quero fazer um momento de oração. Amém. Pois de mim eu não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor tem. Amém. Ele sabe o que você precisa. Aleluia. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor. Fala conosco. Fala conosco, Senhor, diante da nossa realidade. Conheces o meu coração e conheces as minhas limitações, Pai. Mas eu também sei que és ilimitado e poderoso. Fala neste lugar e enche os nossos corações. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Eu queria convidar você a abrir no livro de Esdras, no capítulo 4, no versículo 23 e 24. Esdras, capítulo 4, versículo 23 e 24. Logo depois de 2 Crônicas e antes de Neemias. Eu quero que você entenda, enquanto você procura aí, que Esdras é contemporâneo de Neemias e de Ageu. São 3 livros que retratam o mesmo período, o período pós-exílico, o período em que Israel sai do exílio da Babilônia para uma reconstrução espiritual. E essa noite nós falaremos sobre isso. Amém? Amém. Esdras capítulo 4, versículo 23 e 24. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga estou procurando. Aleluia. Esdras, logo depois de 2 Crônicas e antes de Neemias. Tem na Bíblia, irmão. Está ali. Lá na igreja, quando a gente está procurando, né? Aí costuma falar assim, que o irmão Esdras não veio na igreja hoje, que nós não estamos marcando ele aqui. De vez em quando esses livros, eles, como não é usual na igreja, eles são bem complicados de achar, né? Aí a gente faz essas brincadeiras. Mas Esdras, no capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim: Então depois da cópia do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Até aí, pode fechar sua Bíblia, pode se assentar. Aleluia. Amém. Amados, entendamos que, para que nós entendamos essa palavra, nós precisamos entender o momento em que Israel estava passando. E quem era Israel? A Bíblia nos relata que no projeto de Deus aprove ao Senhor estabelecer um povo como povo seu, para que o poder dele fosse conhecido na terra. Então ele escolhe Abraão e de Abraão nasce o povo de Israel. Israel passa peregrino, passa escravo no Egito durante 400 anos. E Deus tira Israel com força do meio do Egito, destruindo o faraó que se considerava um Deus. Mostrando que aquele povo, que aquelas pessoas, que o povo de Israel era sim a sua propriedade peculiar, o seu povo protegido, o seu povo pelo qual ele derramava o poder dele. Deus levantou em Israel grandes vitórias. No tempo do deserto, eles venceram cidades enormes como Jericó e derrotaram todos os seus inimigos. Então, no tempo dos reis, Deus levanta o rei Davi, que foi o rei conhecido como o rei vitorioso em batalhas. Entenda, Israel era grande, Israel era poderoso. Depois de Davi, Deus levanta o rei Salomão.
Salomão, que então Israel é conhecido como um reino político muito poderoso. Salomão e Davi estendem as fronteiras de Israel. Mas há um momento na vida de Israel em que eles deixam a presença do Senhor. Depois do reinado de Salomão, Israel é dividido em dois tempos, em dois povos, Israel e Judá, capital Samaria e Jerusalém. Mas estas cidades, estes povos, estes países, tiveram reis ruins, tiveram reis que abandonaram a presença de Deus. Então, neste momento, Israel perde a glória de Deus. Neste momento, Deus começa a tratar com o seu povo. Deus começa a levantar os profetas dizendo: olha, há momento de conversão. Até o momento em que Deus levanta Abacuque e diz assim, Abacuque falando com Deus, diz: até quando clamarei violência e não virás até mim? Até quando gritareis por socorro e não virás ao meu auxílio? Será que não vê a aflição do justo? Abacuque estava mostrando a decadência espiritual de Israel e dizendo: Deus, o que está acontecendo? Será que o Senhor não está vendo? Não há justiça neste povo. Então toda a glória de Deus saiu de Israel. Mas Deus fala a Abacuque e diz: eu levantarei um povo. Os caldeus virão e eles serão o fiel da balança. Eles trarão a minha justiça. Então Israel passa 70 anos exilado na Assíria. E aqui começa a mensagem. Há necessidade que nós entendamos que ainda que Israel tivesse tido toda a sua glória, no momento em que ele deixou a presença de Deus, ele caiu. No momento em que ele se achou autossuficiente, ele caiu. E porque ele caiu, ele ficou mais uma vez escravo, voltou ao seu primeiro estado. E muitas vezes, amados, nós passamos por esse trabalhar de Deus, nós passamos por esse período. Nós nos convertemos, nós somos cheios de Deus, nós falamos em línguas, nós vemos milagres, mas com tudo isso que acontece na nossa vida, nós nos enchemos de nós mesmos e deixamos a glória de Deus. Então passa um período na nossa vida em que nós sofremos, em que nós voltamos ao nosso primeiro estado, mas chega um momento em que nós olhamos para o céu e dizemos: Deus, socorre-nos, ajuda-nos, Pai, porque precisamos de Ti. Teve um momento em Israel, se não me engano, o Salmo 73 fala sobre isso. Salmo 73, não. No livro de Salmos está escrito: nas margens dos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos. E ouvimos aqueles que nos escravizam dizer: peguem as suas harpas e toquem os cânticos de Sião. Como, Senhor, poderemos tocar os cânticos de Sião se a nossa terra está desolada? Diz: apegue-se a boca o meu paladar, se um dia eu deixar de amar Jerusalém. Veja a dor de um adorador que viu a sua decadência. No meio da Babilônia, eles começam a clamar a Deus e dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Lembra-se, Senhor, das tuas misericórdias no meio, nos anos da sua ira. Aí eu vejo Neemias receber a notícia quando vai um irmão seu e ele diz: como está a terra dos nossos pais? Ele diz: Jerusalém está desolada, Jerusalém está destruída, suas portas estão queimadas a fogo. Está tudo desolado, as pessoas têm fome lá. Veja, isso é espiritual. Às vezes a nossa vida está assim, às vezes a nossa história está assim, está destruída, os muros estão fendidos, as portas queimadas com fogo. E há necessidade de uma reconciliação com Deus. Há necessidade de descer. E Neemias desceu. A palavra de Deus diz que Neemias, ele desceu com jejum e oração. Ele diz: Senhor, perdoa os pecados meus e dos meus pais, mas permita que Jerusalém seja restaurada. Entenda, Jerusalém é a capital mundial da adoração. Jerusalém era conhecida como a cidade de Davi, a cidade de Deus. Era lá que estava o templo de Salomão. Então Deus olha a aflição de Neemias
Neemias e dá a ele a oportunidade de reconstruir a vida espiritual de Israel, reconstruir Jerusalém. Jesus chegou aqui essa noite dizendo que é um tempo de reconstrução. Glória a Não importa Deus. o que aconteceu no passado, não importa Aleluia. o que fez no passado, mas é um tempo de reconstrução. Eita É um tempo de Deus. restauração. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Neemias em 40 dias reergue os muros de Jerusalém. Ainda que houvesse impedimentos, ainda que houvesse forças contrárias, ainda que houvessem adversários, mas Deus deu a Neemias a oportunidade e a condição de uma obra enorme e grandiosa, que alguns estudiosos dizem que ninguém conseguiria fazer em menos de 10 anos, Neemias faz em 40 dias, porque quando Deus está no negócio, não há como ser natural. O sobrenatural de Deus faz o milagre. Aleluia. Mas Neemias não foi enviado a Jerusalém para reconstruir o muro só. Neemias não foi enviado a Jerusalém só para restabelecer uma cidade. Neemias foi enviado a Jerusalém para restabelecer a glória de Deus em Israel. Glória a Deus. E a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 3, diz que em determinado momento lançam a pedra fundamental do templo do Senhor. E a Bíblia vai nos relatar no mesmo capítulo 3 de Esdras que há um grande regozijo, um grande renovo em Israel, uma grande alegria. Mas os mais antigos, eles olham para a pedra fundamental e começam a imaginar o templo, lembrar do templo de Salomão, um templo cheio de ouro, um templo cheio de pedras preciosas, um templo com esplendor e glória, que todos os povos olhavam e admiravam aquela obra, porque o templo de Salomão é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de tão grandioso que ele era. E a Bíblia nos relata que esses anciões, eles começam a olhar aquele templo que estava sendo construído e começam a lembrar da glória passada e dizem: não vai ser igual. É impossível que seja igual. Aqui começa a primeira objeção, aqui começa a primeira dificuldade de se restabelecer a glória de Deus nas nossas vidas. Sabe por quê, amados? Porque nós começamos a lembrar de como Deus era no passado e lembrar do porquê que nós estamos aqui nesse momento, porquê que passou-se tudo isso, e nós olhamos e falamos: não tem condição de ser igual, não tem condição de ter a mesma glória. As pessoas vão olhar e vão dizer: não, é impossível que a sua vida seja igual. Jeová. Entenda, não tem nada a ver com o exterior, tem a ver com o interior. Amém. Não tem nada a ver com o que as pessoas veem, mas com a glória de Deus. Amém, Jesus. Mas quando nós começamos a reconstruir a glória de Deus em nossas vidas, há um medo de que isso não vai ser igual ao passado. Porque os nossos pecados foram graves. Porque as nossas falhas foram graves. Porque passamos muito tempo e todos nos conhecem. Porque os percalços da vida foram grandiosos. E diz: mas você sofre tanto, mas você teve tanta tribulação, como é que você diz que a glória de Deus pode acontecer? O primeiro impedimento para que a glória de Deus se restabeleça está aqui dentro. Está nas lembranças. No capítulo 6 do livro de Levíticos, no versículo 10, se não me engano, quando Deus fala da lei ritualística para Moisés, ele fala o seguinte: que todos os dias de manhã, quando o sacerdote levantasse e fosse ao altar do holocausto, ele tinha que tirar as cinzas. Sabe por que Deus fala isso? Porque o fogo não pode apagar do altar. No capítulo 6, no versículo 13 de Levítico, diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quem acendeu o fogo do altar foi Deus. Mas para que o altar esteja com fogo, a cinza tem que ser tirada. E o que é a cinza? A cinza é o passado, é o fogo que já queimou. Tem muita gente que não reconstrói a sua vida com Deus, porque está se lembrando do que aconteceu no passado, do milagre do passado, da mágoa do passado. Mas essa noite, aleluia! Oh!
Glória a Deus. E a Bíblia diz que o júbilo e o choro se misturavam, que podia se ouvir à distância. Mas Satanás ele ainda é mais cruel com o povo de Israel. Os samaritanos eles se levantam e dizem: deixa-nos reconstruir o templo com vocês. Mas tem coisa, amado, que ninguém pode te ajudar. Tem coisa que não é para o seu amigo fazer. Tem coisa que não é para um outro crente fazer, é para você fazer. A vida espiritual não pode ser ajudada por outro, tem que ser você. É intimidade com Deus. Sabe por quê, amados? Porque eles sabiam que os samaritanos não tinham a intenção de que aquele templo fosse construído. Porque havia uma discussão entre eles. Porque os judeus falavam que a adoração era no templo, mas os samaritanos diziam que era no monte. Então eles não tinham interesse em que o templo fosse reconstruído. Tem gente que chega perto de você e você fala assim: deixa eu te ajudar, deixa eu te mostrar como adora. Mas não é assim, não é daquele jeito. Jesus quer ter um particular com você. Meu Deus, aleluia. Os samaritanos disseram: deixa nos ajudar. Ele falou: não, cabe a nós construirmos. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: cabe a você. Cabe a você. Cabe a mim. Cabe a mim. Construir a glória de Deus. Construir a glória de Deus. Construir o templo de adoração. Templo de adoração. Mas a Bíblia diz que aqueles homens não se deram por satisfeitos. E eles enviam uma carta ao rei Artaxerxes, dizendo que se o templo fosse reconstruído, a glória passada de Israel ia ser restabelecida. E eles eram um povo muito vitorioso. Veja, Satanás ele tem medo do que você era. Satanás tem medo da sua história com Deus. Satanás ele se lembra de cada coisa, cada milagre, cada vez que ele teve que sair de perto de você, quando a sua vida era cheia da presença de Deus. Amém. Ele não quer que você reconstrua. Ele não quer que você tenha essa comunhão. Então a Bíblia diz que Artaxerxes manda uma carta de volta, dizendo: não é para parar a construção, tem que parar essa construção. E aqueles homens, eles receberam a carta e saíram correndo para impedir a construção da obra de Deus. E usaram de força, de braço e violência, a Bíblia diz. E aqueles homens pararam a construção. E aqui a gente chega ao cerne da questão. As lembranças já eram o primeiro impedimento, uma dificuldade. Mas aqui se bateu o maior impedimento da vida do crente, o medo. Aqueles homens pararam de construir o templo porque eles tiveram medo dos samaritanos. Sabe qual é o problema do medo, amado? Porque o medo te paralisa. O medo te tira a vontade de fazer. O medo tira a sua visão. O medo ofusca as suas metas. Eu sou vendedor e eu costumo brincar com a questão do medo. O meu cliente fala: eu tenho medo de comprar. Eu falo: mas se você tiver medo, você não vai fazer nada. Eu tenho medo de fazer compromisso, mas não pode ter medo. Porque o medo paralisa. Quantos não são os crentes que se paralisaram? Porque lembraram que também agora era grande, mas a luta era grande. É, Deus. E começam a temer Satanás. Eita. Começam a temer o poder dele. Começam a temer a tribulação. Ei, a palavra de Deus tem 366 vezes repetidas: não temas, não temas. Sabe por quê? Cada dia do ano. Ei, xalanamassa. Mas aqueles homens pararam porque tiveram medo. Aleluia. Talvez você não queira orar tanto porque você está com medo. Porque você diz: não vai ser a mesma glória. Se não vai ser a mesma glória, por que eu vou pagar o mesmo preço? Se não vai ser a mesma glória, por que é que eu vou sofrer as mesmas coisas? Tá bom assim, a pedra fundamental está lá. Olha, eu já comecei, tá bom assim, deixa quieto. Deixa eu viver a minha vida, que aí Satanás não me toca. Deixa eu viver a minha vida, que aí não tem tribulação. E foi isso que os homens de Israel fizeram. Talvez seja isso que você esteja fazendo essa noite. Talvez nessa noite fria, você chegou aqui e diz: eu queria tanto ouvir uma palavra de bênção. Isso é uma palavra de bênção. Amém. É uma palavra que toca o nosso coração.
Amém, Tá Jesus. vendo? Jesus olha para você essa noite e fala, como ele falou a Josué. Josué, ele olhava para Israel, todo aquele povo, e ele olhava que Moisés tinha morrido, e a Bíblia diz que ele estava prostrado, chorando. Jesus diz, levanta-te e põe de pé. Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Não temas e não te espantes, porque eu sou contigo. Amém. Medita no livro da lei, de dia e de noite, e não se aparte esta lei da sua boca, porque eu entregarei a terra que eu prometi. Sabe o que ele está falando? Não temas. Oh, glória. Aleluia. Você que faz sou eu, não é o seu poder, é o Eita Deus. é a minha, não são seus inimigos, são meus. Oh, glória, aleluia. Eita Deus maravilhoso. Deus tremendo, Jesus. Aquele povo viveu 15 anos acovardado. Quanto tempo faz que você está acovardado? Quanto tempo faz que você está cultivando medo? Jesus diz prega o evangelho, você diz não prego não. Jesus diz evangeliza, você diz não evangelizo não. Jesus diz jejum, eu não jejuo não, eu tenho medo. O que vão dizer de mim? Para que vão fazer? Ei, irmão, quando eu me converti, com 2 semanas me convidaram para pregar. Eu disse eis-me aqui. Com 5 meses de conversão me convidaram para auxiliar um pastor, eu disse eis-me aqui. Um mês que eu estava auxiliando o pastor, me chamaram para fazer o curso teológico, eu disse eis-me aqui. Sabe o que é isso, amado? Não é para mim agora, mas para a glória de Deus. Porque nós não devemos temer na presença de Deus. Deus não te chamou sem propósito. Amém. Deus não te chamou para sentar no Oh, Deus. não te chamou para ser mais bom. Deus te chamou para ser a diferença. Oh, glória. Estabelecer a glória dele. Deus te chamou para ser. Oh, Deus tremendo. Oh, Deus, aleluia. Aí Deus levanta o profeta Ageu. Já estou terminando, pastor. Daqui uma meia hora, 40 minutos, a gente termina a primeira parte da palavra. Deus levanta o profeta Ageu e diz: assim diz o Senhor, este povo diz Me dá, que não é me tempo dá. de reconstruir a casa de Deus. Mas acaso, pergunto eu, é tempo de vocês morarem em suas casas aplainadas? Não tava aqui. Contemplai os vossos caminhos e o vosso Um coração. avião. Porque vocês olham para muito e colhem Eu pouco. não quero. O pouco que colhem, eu assopro. Vai que não. E o que recebe salário, recebe como sactel furado, porque a minha casa está abandonada. Sabe o que Deus estava falando? Você não foi chamado para construir. Você não foi chamado para construir casa. Você não foi chamado para construir fortuna. Você foi chamado para construir o templo de Deus. Amém, Você foi Jesus. chamado para construir a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Tudo isso Deus vai fazer. Mas Deus te chamou para você aplicar o seu coração em receber a glória de Deus, em estabelecer um templo de adoração na sua vida. É necessário que Deus seja o primordial. Deus seja a primícia em nossos corações. Aleluia. Nós nos preocupamos com tantas coisas. É, Veja, esta palavra cabe na minha vida e na sua vida. Às vezes você está se perguntando, falando, Deus, mas eu planejei comprar uma Hilux 0 km e comprei um Fusca. Amém. E o Fusca que eu comprei está sempre dando problema. O Fusca que eu comprei já colou platinado, já esquentou a bobina, já fundiu o motor, já quebrou tudo que tinha que quebrar. Mas eu planejei tão alto e eu recebi tão pouco. Talvez é porque os seus projetos não sejam os projetos de Deus. Talvez porque as suas prioridades não sejam as prioridades de Deus. É isso que ele fala. Vocês olham para muito e colhem pouco. Deus, eu planejei no final desse ano, está recebendo 10 mil reais, eu estou recebendo milão só. E o milão, quando eu vejo, já foi. Olham para muito, mas colhem pouco. E o pouco que colhem, eu assopro. Deus, meu salário, pai, eu recebo 10 mil reais. Mas me sobra um centavo no final do mês. O que está acontecendo? Aquele que recebe salário, recebe um sactel furado. Sabe por quê? Jesus não te chamou para fazer fortuna. Jesus te chamou para fazer a glória dele. Eita Deus. Opa, recebe.
Nós precisamos entender que há necessidade de que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Amém. Nós precisamos olhar a Bíblia e aprender com os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, que eles saíram sem nada, mas saíram para estabelecer a glória de Deus. Abraão, Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para casa, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, mas o caminho é o deserto. Ele não foi fazer fortuna no deserto. Ele não foi ser próspero no deserto. Ele foi obedecer a Deus. Amém. Jacó estava fugindo do seu irmão, mas foi obedecer a Deus. Isaac teve que passar pelo deserto, mas em obediência a Deus. E todos esses homens foram prósperos. Sabe por quê? Porque a prosperidade deles vinha do céu. Amém, Jesus. Os planos deles vinham do céu. Glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus: buscai ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. Sabe o que Deus está falando para você? Não tenha medo. Satanás vai pelejar contra você. Satanás tentou impedir a construção, mas sou eu contigo. Isso é Aleluia! na sua vida. Foi por isso que eu te libertei. Foi por isso que eu te trouxe aqui. Glória a Deus. Eu te trouxe aqui para estabelecer a minha glória na tua vida. É isso que Deus está falando por meio do profeta Ageu. Ele sobe os montes e desce os cedros, porque a minha casa tem que ser edificada. Está na hora da gente subir nos montes. Está na hora da gente descer para os joelhos. Está na hora da gente estabelecer a glória dele em nossas vidas. Mas pastor, eu tenho tanto problema, eu também, irmão, mas Jesus vai dar vitória. Eu creio. Mas, pastor, se eu fizer isso, Satanás vai se levantar, mas ele vai cair também. Porque ele só se levanta para cair. Eu tenho um segredo para te contar. No livro de Romanos ele diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Aleluia. Já venceu na cruz. Amém. Oh, glória. No mesmo livro de Romanos ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? É, Deus. Para de ter medo da vida espiritual. Para de ter medo de querer construir um templo na sua vida. Porque se Deus é com você, quem é contra você? Quem pode se levantar contra você? Quem pode te impedir de fazer? Se Deus é com você, Satanás vai sair da frente. Os infernos vão cair. E se ele construir uma muralha, ela vai ruir. Porque Deus é com você. Glória a Deus. Jesus, obrigado. Mas aí tem mais um probleminha. E a glória? Será que vai ser a mesma glória? Deus também dá uma resposta para isso. No capítulo 2 do livro de Ageu, ele diz: minha é a prata e meu é o ouro. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Essa casa pode não ter ouro, essa casa pode não ter pedra preciosa, mas nessa casa eu vou habitar. Essa casa pode não ser gloriosa para os homens, mas quem entrar aqui vai sentir o poder de Deus. Oh, lá na matra, cachaça, lá na maia. Sabe o que Deus está dizendo na sua vida? Você pode não ser um grande pregador, mas você pode não ter terno bonito, você pode não ter roupa bonita, você pode não ser reconhecido, mas eu vou usar a sua vida, porque eu serei a glória da segunda casa. Oh, Deus maravilhoso. Mas é necessário Aleluia. que nos levantemos. É necessário que Deus manifeste a glória dele em nossas vidas. Amém. É necessário nos colocarmos na posição. Glória a Deus. A palavra de Deus diz em Ezequiel capítulo 23, se não me engano, que ele percorreu toda a terra buscando onde se colocar para que ele não derramasse a sua ira. Mas ele não encontrou ninguém. Jesus está procurando essa noite homens e mulheres corajosos, valentes, Eita que Deus. colocaram na brecha do muro. Homens corajosos e valentes que erguerão um templo de adoração. Amém, Para que a Jesus. glória de Deus seja manifesta. Aleluia. Amém? Amém. Jesus. Glória a Deus. Conosco essa noite. Eita Deus. Santos